Obrigado, Rodrigo Viga. Eu quero conversar agora com o economista Alex André, da Sara Invest, que está aqui conosco. Alex, bem-vindo. Prazer compartilhar a tela contigo mais uma vez, meu amigo. E eu quero saber a sua avaliação, porque nós vimos também a ministra do Planejamento, Simone Tebet, até se adiantando aos números do IBGE e fazendo uma publicação antes da hora nas redes sociais, que ela acabou apagando depois, para comemorar esse índice muito baixo de desemprego e o menor índice, né, desde o início em que eles começaram a fazer essa medição, que foi lá em 2012. Dizendo que, justamente ressaltando que a economia estava a todo vapor, né, que o Brasil estava caminhando muito bem. Mas eu queria que você trouxesse a análise também desse dado positivo relacionado à queda no desemprego, ao mesmo tempo em que há necessidade também do corte de gastos no poder público. Exatamente, Evandro. É um prazer estar aqui com a audiência da Jovem Pan essa noite. Exatamente, o mercado de trabalho, apesar, né, de ter o desemprego muito baixo, nós temos aí um desafio muito grande de benefícios sociais. São 441 bilhões de reais que o governo brasileiro gasta para manter todos os gastos sociais para o Brasil inteiro. São 94 milhões de brasileiros. A gente está falando aqui de praticamente 44% da população que depende basicamente do sistema aí do governo para, né, ter aí a sua renda no seu dia a dia, de 1 ou 2 ou 3 ali benefícios sociais. Claro que o maior deles é o Bolsa Família, que abrange aí a maior parte desse número. Eu acho que um ponto importante, além dos dados que foram divulgados, que nós comentamos aqui, é a gente entender que a informalidade continua. A informalidade é muito alta perante aqui os dados de emprego no Brasil. Mesmo que nós tenhamos aí um número baixo e recorde em relação ao desemprego, acaba traduzindo-se um Brasil que tem ali uma informalidade alta, que tem uma renda muito baixa, uma produtividade muito baixa. Então, logicamente que atrasa muito em relação ao crescimento econômico de forma sólida, porque o que nós vemos aí tanto de crescimento econômico trazido pelo PIB, por exemplo, é muito colocado pelo governo. O governo ele acaba gastando muito, colocando dinheiro na mão do povo, o povo consome e isso traz ali uma certa dinamismo da economia de forma que não é sustentável, ou seja, não é um setor produtivo de fato, a indústria, o comércio, o varejo, até que o agro puxou agora os últimos números do emprego, mas a gente sabe que no geral a conjuntura não está tão boa assim. Foi explicado também em relação a juros, né? Os juros a 15% desestimula o crédito, desestimula o investimento, desestimula o crescimento do emprego, então isso acaba trazendo pontos aí de atenção para a economia brasileira, Evandro. E Alex, você está otimista com as propostas que têm sido apresentadas pelo ministro da Fazenda e com a maneira como ele está conduzindo o debate para amarrar projetos que visem a arrecadação, mas também o corte de gastos? Eles seriam suficientes para tentar azeitar um pouco mais as contas públicas para o próximo ano? Não, eu não concordo. Eu vejo que o ministro da Fazenda ele tem colocado no seu discurso um corte de gastos, mas até agora ninguém viu isso. Ou seja, o discurso não casou com a prática. Ao contrário, ele sempre tenta arrumar um novo jeito de taxar os brasileiros, né? Nós vimos agora a MP 303, que quase essa MP foi vigorada, né? A Câmara chegou a derrubá-la e isso ia trazer mais aumentos de impostos, né? Ou seja, de estimular o setor tanto do agro quanto do setor imobiliário, entre também outros setores que poderiam ser tarifados. E o IOF foi uma grande aberração, né, que nós vimos aí, a Câmara derrubando, o STF sancionando, que até que salvou parcialmente o governo, mas o que o governo precisa fazer é eficiência, Evandro. O governo precisa, de fato, não é só cortar na carne o orçamento, ele precisa, logicamente, colocar o orçamento do governo de forma que não tenha mais gastos sociais, mas que, logicamente, consiga enquadrar todas as obrigações que nós temos, né, tanto em relação ao orçamento do governo federal, que cabe, né, ao próprio governo entender que não consegue mais colocar nenhum gasto adicional. Então, o governo ele tenta taxar para, logicamente, fazer o quê? Gás do povo, né, que aí quer distribuir gás, quer fazer novos subsídios, né, na conta de luz, e isso acaba encarecendo para quem? Para o nosso bolso. A gente acaba pagando mais impostos e a economia, de fato, ela não fica sustentável, ela não fica saudável, porque cada vez mais o povo depende do Estado. E aí o povo dependendo do Estado, o Estado inchado, né, muito endividado, não consegue crescer, e aí o Banco Central precisa subir os juros para conter, né, esse aumento de preços, né, estimulado por uma população que gasta com dinheiro do Estado sendo distribuído, e isso não é distribuição de riqueza. Distribuição de riqueza é distribuição de oportunidades, investir mais em saúde, mais em educação, né, e isso, para esse dinheiro, né, ter uma maior destinação correta,
o governo precisa, né, de trazer uma equiparação de fato, né, dos gastos sociais, e isso precisa ser refeito, né? Olhar os gastos sociais, fazer um pente fino, né? Olhar também os super salários, né? Olhar ali que um ponto também muito crucial que é o fundão eleitoral, que ninguém se discute. São vários temas aqui que precisam ser refeitos para justamente caber o orçamento que de fato precisa ser feito, que é gastar a política pública sendo bem eficiente. Alex, só para a gente finalizar, nós registramos uma semana de recordes aí na Bolsa de Valores, né? Com uma certa manutenção ou até redução na cotação do dólar aqui no país. O Pablo Spyer, que costuma participar do 3 em 1, nosso tourinho, levou o touro de ouro praticamente todos os dias ali para o estúdio. E eu quero saber de você o que esse movimento indica, quais foram as características que levaram a recorde atrás de recorde ao longo da semana. Perfeito, Evandro. O que trouxe a Bolsa em patamar recorde, lembrando que a Bolsa brasileira subiu acompanhada da Bolsa americana também. As bolsas americanas subiram, batendo recordes atrás de recordes, motivada pelo corte de juros do Banco Central americano. Como os Estados Unidos é a maior economia do mundo e as taxas de juros já estavam altas por lá, o Banco Central americano continuou ali fazendo o seu corte de juros, mesmo que a próxima reunião, né, do Banco Central, que será em dezembro para decidir o próximo corte de juros, ainda esteja em aberto, a taxa de juros que já foi diminuída lá nos Estados Unidos atrai capital de risco, não só na principal economia do mundo, mas para países emergentes. Então, nós vimos um fator que nós chamamos aqui numa linguagem mais técnica de top-down, ou seja, de cima para baixo, ou seja, que não tem nenhum efeito micro da economia, ou seja, não foi uma inflação mais baixa agora, não foi uma queda de juros aqui no Brasil, até porque, como foi colocado, nós não temos perspectiva de corte de juros tão claras aqui no Brasil, mesmo com a taxa de juros tão alta e mesmo com a inflação aqui no Brasil cedendo. Então, o que nós vimos de dólar mais baixo e bolsa batendo recorde foi meramente um fator macroeconômico vindo lá de fora, vindo do exterior, com perspectivas mais positivas vindo dos Estados Unidos e, logicamente, aumentando o apetite a risco global. Interessante. Alex André, obrigado, viu? Até a próxima. A gente se vê. Obrigado, um grande abraço. Até mais.